bacana, muito instrutivo, né? Pois bem, estamos aí então gravando, dando início à nossa aula. No último encontro, turma, nós falávamos sobre direito objetivo, direito subjetivo, essa diferenciação, não é, que a doutrina faz e que nós vamos encontrar ao longo de todo o nosso estudo do direito, não só nesse semestre, mas diria que em toda a nossa vida acadêmica e profissional. Depois conversamos sobre o fenômeno da Constituição, ou melhor, da constitucionalização do direito, né, fazendo um breve apanhado aí sobre os momentos do constitucionalismo na história da humanidade. Terminamos lá no neoconstitucionalismo, né, com esses dois fenômenos da inclusão de temas na Constituição e depois da reinterpretação do ordenamento jurídico à luz da Constituição, que era uma observação que nós havíamos programado. Eu estava fazendo um estudo ontem de noite, sobre processo coletivo, né, que é uma matéria que infelizmente nós não temos na grade, até por conta que, se fosse por tudo que precisa na grade, a gente faria 8 anos de direito, né? Então, e nesse estudo eu estava lembrando de uma diferença que eu achei importante trazer para vocês. É jogo rápido, tá? Porque em alguns momentos da própria Constituição, de outros ordenamentos, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, você vai encontrar uma diferença entre interesse e direito, né? E daí eu achei bacana trazer, porque talvez ninguém mais diga isso para vocês, tá? E se disser, depois vocês já vão poder relembrar. Então, rapidamente, ó, diferença entre interesse e direito. Interesse, turma, é tudo aquilo que diz respeito a garantias que vêm da ciência jurídica como um todo, mas eles não estão efetivamente escritos, positivados no ordenamento. Tá? E os direitos, por sua vez, são essas mesmas garantias, essas prerrogativas que nós temos, mas que estão escritas no direito, estão positivadas. Né? Então, essa é uma pequena diferenciação. Você poderia dizer que o interesse é o gênero, e o direito é uma espécie dentro desse gênero. Por quê? Vou repetir. Porque o interesse não está expressamente escrito na lei. Então, posso de novo, devagarinho, para quem está anotando? Interesse significa prerrogativas individuais e coletivas que não estão expressas na lei. E aí lei se entende lei em sentido amplo, né? Não estão expressas na lei, vírgula, ao passo que o direito encontra-se expressamente positivado. Ponto. Então, quando você for estudar a Constituição, por exemplo, lá nas funções essenciais da justiça, eu sei que isso nós estamos desviando, né? Mas só para eu tirar esse peso da minha consciência, eu acho muito importante falar. Quando você estuda lá, por exemplo, as funções essenciais da justiça, né? Quando você estuda lá no artigo 127, no artigo 127 da Constituição, olha só, é só um exemplo de onde você pode encontrar essa expressão
interesse, tá? Artigo 127 da Constituição Federal de 88. Aqui está falando do Ministério Público, promotor de justiça, basicamente. O Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quer dizer que o Ministério Público, a Constituição está dizendo, protege não só aquilo que está aqui positivado, mas também eventuais outras prerrogativas, tanto da coletividade quanto do indivíduo. Tá? Só para passar essa informação que eu achei importante, para a gente aquecer também as turbinas para começar a aula. Então pode fechar esse parênteses aí, vamos lá dar sequência no nosso material. Claro que isso que eu falei agora não vou cobrar em prova, né? É para a cultura jurídica do 6. Dando sequência no nosso material, tá lá assim, ó, como nasce o direito, né? Que era o filé da última aula, que nós, por razões de introdução de conteúdo e outras conversas, acabamos não entrando. Pessoal, então a pergunta aí é o tema da aula, né? Da gênese do direito. Estão me ouvindo bem aí? Então vamos adiante. Ó, quando você pensa na gênese do direito, antes de mais nada, você tem que lembrar que o direito é uma ciência multidisciplinar, né? O direito se apoia em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a sociologia, que nós estamos aqui conversando, também sobre... O professor começou a falhar. Oi, sua voz está falhando. Começou a falhar, né? Tá. Não, beleza. Eu espero um pouquinho. Veja se voltou, por favor. Voltou? Estamos juntos? Aqui agora tá normal. Vamos lá, vamos de novo. Tá normal? Beleza. Eu não sei se é superstição minha, mas aqui a minha rua ela é bem movimentada, por ser do lado de uma avenida em Ribeirão Claro é ótimo, né? Mas eu percebo que quando passa muito carro, caminhão, dá uma travada. Tá? Esse horário ele é de um pouco mais de movimento. Vê se melhorou bem aí, a gente já volta. Então vamos lá. Ó, eu dizia para vocês assim, da gênese do direito, né? Como que nasce o direito? Então, antes de falar das escolas, das teorias que explicam esse nascimento do direito, nós temos que lembrar que o direito é uma ciência social aplicada, né? E assim sendo, ele tem... ele se utiliza de vários ensinamentos de outras áreas do conhecimento, como a sociologia, psicologia, antropologia, a própria filosofia, economia, né? Política criminal, enfim, para que o direito possa ser o mais completo possível, tá? Pois bem, dito isso, nós podemos conversar sobre as teorias ou escolas. Não é? Na verdade, são correntes de pensamento. Tá? Me foi perguntado em outra ocasião que eu lecionava aí essa disciplina, por que chamava escola? Na verdade, escola se entenda como corrente de pensamento. Tá? Bom, a primeira teoria é a teoria do justnaturalismo, né, que eu acredito que vocês até já devem ter ouvido falar essa semana. Se já a gente complementa, se não, vai aí, presta atenção.
porque a escola justnaturalista ou do direito natural, ela é bastante importante, né? Eu não sei se vocês repararam lá no nosso grupo do Zap, mas durante a palestra do segundo horário, na quarta-feira, uma hora eu alertei vocês lá, acho que foi na de vocês. Ó, falou do direito natural, né? Ou foi a turma da noite, agora não me recordo. Você vê que os conceitos do direito natural, até hoje, eles são invocados, embora a pessoa talvez nem saiba, né? E a palestrante nem tinha obrigação de saber mesmo, porque ela não é da área do direito especificamente, tá? Bom, pro justnaturalismo, turma, o direito, ele tem uma origem superior, ele tem uma origem transcendente, para além do ser humano, não é? No campo do sobrenatural. De forma que então, o direito é esse conjunto de princípios e regras. E veja, aqui só uma pequena observação. Você vai estudar muitas áreas do direito daqui para diante. E geralmente, quando você for estudar uma área do direito nova, o conceito vai ser geralmente começando assim. É um conjunto de princípios e regras. Né? Por exemplo, o direito tributário é um conjunto de princípios e regras que rege a relação do Estado com o indivíduo na sua atividade de cobrança de tributos. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que criar os seus próprios conceitos. Né? E uma dica de ouro é já começar com esse início aí. É um conjunto de princípios e regras. Né? Porque te ajuda a lembrar o quê? Que eu tenho as normas, princípios e as normas, regras que são aplicáveis àquele ramo específico do direito. Mas aqui, no direito natural, esses princípios, essas regras, eles teriam uma conotação um pouco diferente, no sentido de que eles eram entendidos, ou são entendidos até hoje, para quem é justnaturalista, como esse conjunto de princípios e regras que é eterno, que é imutável. E além de ser eterno, imutável, também é universal. Em qual sentido? Primeiro, eterno, a própria palavra se explica, né? Ele seria para durar enquanto a humanidade existir. Imutável no sentido de não admitir alterações, né? E universal porque seria aplicado em qualquer lugar do planeta e em qualquer época, tá? Esses princípios eternos, imutáveis, universais, eles foram entregues ao ser humano por Deus, né? Por Deus. No sentido de que, quando Deus cria o ser humano, ele já insere, incute na alma do ser humano esses valores. Portanto, veja, é como se Deus efetivamente soprasse a sua justiça ou o seu senso de justiça na mente do homem que ele está criando. Aí você vê, óbvio, né, uma influência religiosa muito grande, tá? Mas essa é a ideia. Então, veja, esses princípios que vêm do próprio Deus, da própria divindade, por serem divinos, eles seriam efetivamente eternos e imutáveis. Porque, veja, aquilo que Deus criou não é o homem que vai alterar. Então, esse era o raciocínio. Essa concepção, ela vem da filosofia grega, tá? Da Grécia Antiga. Então, quando eu falo Deus aqui, claro que não é Jeová, né? Não é o Deus cristão ainda, não havia surgido essa concepção.
mas sim a divindade daquelas tantas, não é, que faziam parte da mitologia, da religião grega. Essa teoria, essa escola do direito natural, ela pode ser muito bem lembrada num mito, não é, da Antígona. Já ouviram falar? Vou colocar aqui, ó. Já ouviram falar da Antígona? Ficou o azinho minúsculo aí, não tem problema. Resumidamente falando, né, essa história ela está dentro do mito do Édipo Rei, né? Da Esfinge. Lembram de toda essa cadeia de acontecimentos, né? Também não vou ficar contando aqui a mitologia toda, porque tomaria um tempo útil da nossa aula. Mas dentro da família do Édipo, não é? Que o Édipo é aquele que derrotou a Esfinge, depois ele matou o próprio pai, casou com a mãe, né, Jocasta, sem saber. Depois, quando descobriu, foi a tragédia, não é? Porque é a tragédia grega. E ele tem uma filha, né, que se chama Antígona. E dentro dessa cadeia de eventos aí, acontece que o Édipo abriu mão do trono quando ele descobriu que havia matado o próprio pai e se casado com a mãe. E um tio, um irmão dele, salvo engano, não é, assumiu, e Antígona tinha, melhor, acho que ficou o trono entre dois irmãos do gênero masculino, e por tradição Antígona não poderia assumir o trono. E um irmão acabou mandando assassinar o outro, né? E largar o cadáver para os corvos, para os abutres. E a Antígona, então, violando esse mandamento do seu irmão, agora rei, ela disse havia o direito, né, ao enterro digno. Eu vou continuar, se estiver apertando aí, você me avisa. Que havia, então, esse direito a um enterro digno, que tinha divindade, da própria ideia de dignidade inspirada pelos deuses. Então, isso é uma historinha para que você entenda que essa concepção de um direito natural, imutável, eterno e universal, ela já vem lá de épocas mais remotas. Tá travando e cortando, muito bom. Vamos tocando, pessoal. Vai me avisando aí a hora que melhorar, tá? Eu vou marcar aqui quantas vezes isso vai acontecer, só para eu ter uma estatística. Melhorou? Voltou? Hã? Voltou? Estão me ouvindo melhor agora? Então vamos lá. Então isso é a origem do justnaturalismo, que depois foi transportada para Roma Antiga também, e foi objeto de estudo, por exemplo, de um dos maiores oradores, não é, da história, o Cícero, né? Eu trouxe aí um excerto da obra dele, rapidamente, não é? Veja só o trechinho final. Ele diz o seguinte, ó, sobre o direito da época, o direito natural, divino. Não é diferente hoje nem será amanhã, mas sim lei única e eterna e imutável. Ela será para todas as nações e para todos os tempos. Um pouco pretensioso, né? Um pouco pretensioso, até porque o mundo da época era bem menor do que o mundo de hoje, e Roma era o centro do mundo. Nada mais natural do que impor uma concepção de direito, não é? Na sequência, turma, nós temos aquilo que é conhecido como escola teológica, ou teoria teológica, ou corrente de pensamento teológica. Essa corrente ela é muito, muito próxima do justnaturalismo, tendo como diferença o fato de que no justnaturalismo, e até um tanto quanto mitológico isso, né? No justnaturalismo,
o Deus sopra esses valores na alma do indivíduo. Aqui na escola teológica, a divindade escreve, ela própria atua. A própria divindade é a legisladora, para ficar bem fácil de entender. Porque no justnaturalismo, a ligação com o divino é indireta. É indireta. Na escola teológica, a ligação com a divindade é direta. Exemplo, Deus entregando as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Foi o próprio Deus, em tese, que pôs a mão na massa e já entregou ali o texto legal pronto. Né? Isso, você poderia repetir, fazer um favor? Aqui tá isso tem um valor... Pois não, Felipe? Quer perguntar? Você pode perguntar. Repetir, que tá cortando muito o áudio. O áudio o quê? Travou? Não, é só para poder repetir mesmo, que eu não tava entendendo. Então tá. O áudio tava travando, daí eu então, não entendi. Então é essa situação, pessoal. Você quer ver um outro exemplo? O Código de Hammurabi. Não é? Todas as codificações antigas. Código de Hammurabi, o Código de Manu, as próprias leis do Egito Antigo, tudo isso tem um caráter teológico, no sentido de que as próprias divindades, cada uma na sua região e na sua época, entregaram o texto pronto. Turma, sem ser ácido na fala, mas além de Moisés, ninguém mais viu, não é? Deus colocando as palavras na tábua de pedra. Além do faraó, ninguém mais viu, não é? A divindade egípcia escrevendo seja lá o que for. Tá? Então, veja, nós temos que, como eu disse para vocês, buscar sempre ter um raciocínio crítico, né, e tal. Eu também não estou aqui para afrontar a religião de ninguém, longe disso. A Constituição fala que nós temos que ser pluralistas, respeito todos e todas as religiões, todos os credos. Mas, quando você vê a situação de uma pessoa que se coloca como intérprete ou portadora da vontade divina, não é? É sempre bom prestar um pouco de atenção no que ela está dizendo, né? Tá bom? Então, a escola teológica, ela tem como origem, assim como a escola justnaturalista, a antiguidade, toda a antiguidade. Porque, naturalmente, naquela época, o espírito crítico era menos aguçado, não é? E a propensão a aceitar o sobrenatural era maior. É aquilo que o Max Weber fala, não é? Do desencantamento. A modernidade traz um desencantamento, porque a sociedade tende a olhar de forma mais crítica para esses mitos, para essas histórias. Tá? Então, os grandes líderes religiosos da antiguidade, Moisés, Hammurabi, Manu, Solon, não é? Os faraós, por exemplo, Ramsés, enfim. Eles são, na verdade, líderes político-religiosos. Porque não havia ainda uma distinção muito clara entre o que é política e o que é religião. Não é? O sujeito se arvorava como representante de uma divindade e justificava essa dominação pela vontade da divindade. Né? Depois, com a ascensão da Igreja Católica na Europa, por exemplo, não é quem coroava o rei, era o Papa. Por quê? Ali você via a presença divina, tanto na figura papal,
quanto na figura do monarca. E a partir daí ele justificava sua atuação com base na vontade de Deus, né? Por exemplo, torturando, por exemplo, cobrando altíssimos impostos e quem não pudesse pagar morria. Tudo isso em nome de Deus, tá? É algo um tanto brutal, na minha opinião, né? Mas, enfim, se Deus mandou, faz, né? Tá bom? Isso é claro no mundo ocidental, né? No mundo ocidental, no Oriente, existe uma outra visão de toda essa questão religiosa, exceto ainda em alguns lugares mais radicais, por exemplo, que seguem o Islã, enfim, né? Mas na minha modesta opinião, turma, e por isso que eu falo que não é crítica, mas é só constatação, tudo isso é parte de uma grande má interpretação dos textos, né? Não é possível que você consiga extrair da Bíblia ou do próprio Corão, do Islã, algo que seja ruim. Tudo vai depender do intérprete, né? Tudo vai depender daquilo que o sujeito processa de acordo com aquele texto, né? Deus, seja lá qual for a vertente que você escolha, só pode ser entendido como amor e compaixão, né? Mas na época era um excelente pretexto, era um excelente canal para justificar um esquema de dominação, tá? Então veja, dentro dessa história, dentro desse avançar, desse caminhar evolutivo, nós tivemos essa questão de que o monarca, o dominador, ele é escolhido por Deus. Professor, o áudio travou. O Carlos Magno, por exemplo, né? Desculpa. O áudio tá. travou. Tá. Ele tá meio com um chiado, tá meio esquisito. O seu áudio está travando para mim também, mas tudo bem. Vamos. Podemos dar sequência? Normal, acontece. Fazer o quê? Né? Às vezes preciso, não tem problema nenhum. Bom, daí dentro do pensamento católico, né, do cristianismo e tudo mais, não necessariamente cristão tem que ser católico, né? Então, dentro do conjunto do cristianismo, você vê vários estudos voltados a entender o direito, tá? E daí vem a teoria, a filosofia do São Tomás de Aquino, um dos grandes pensadores, não é, da Idade Média. E ele, então, separou o direito em 3 categorias. 3 balaios diferentes. Colocou lá, primeiro, o direito divino, baseado na Bíblia e nos atos normativos dos papas. Então, o direito divino era baseado na Bíblia e nos atos normativos, nas decisões, quer dizer, dos papas. Não é segredo para nenhum de nós que, desde quando, por exemplo, a Igreja Católica existe, são realizadas reuniões, não é, do alto escalão da Igreja. Só lembrando, né, que a Igreja Católica ela já foi mais rica do que muitos países da Europa, tá? Então, nesse aspecto, dessas reuniões eram extraídas normas, leis, efetivamente, que regiam a vida da sociedade europeia. Ela quase toda predominantemente católica na Idade Média, né? Por exemplo, quais livros devem constar da Bíblia, quais não devem, não é? São Tomás de Aquino. Vou pôr aqui, ó. São Tomás de Aquino.
se você procurar, existe até hoje o direito canônico, não é? Que diz respeito aí, por exemplo, quando o sujeito se casa perante a autoridade religiosa e depois ele quer se divorciar, para ele voltar a ser solteiro para a Igreja Católica, para as normas canônicas, ele precisa entrar com um processinho, não sei se sabiam disso, perante o bispo remete isso para instâncias superiores, eventualmente podendo chegar até o Vaticano. Né? O Vaticano seria o STF do direito canônico, para que então a pessoa restabeleça uma condição de solteiro, porque lembra, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Né? Não é essa fala do casamento religioso católico? Então, para que haja essa restituição ao estado de solteiro, isso é um exemplo, né? Você precisa entrar com um processo. Se você fizer muita questão, né? Porque se divorciar pela lei civil, você já é solteiro, divorciado, né? O estado de solteiro não se restabelece. Mas existem ainda esses meandros de um direito canônico, de um direito religioso. Depois, num segundo aspecto, São Tomás de Aquino colocou o direito natural, né? Que é o mesmo direito natural dos gregos e romanos que vimos agora há pouco. O sopro ético dado por Deus, imutável, eterno e universal. Isso é a mesma coisa, não muda nada. Ele concordava, não tinha nenhuma objeção. E numa terceira categoria, ele colocava o direito humano, direito dos homens, que nada mais é, turma, do que pegar aquele direito natural que é não escrito, não positivado, ele está no campo do divino, e transformar em leis escritas. Tá? Então, por exemplo, na época, tem lá uma lei assim, escrita, não matarás. Ora, o não matarás é parte, a materialização do direito natural que diz que todo homem tem direito à vida. Então, quando eu digo não matarás, eu estou positivando, não é? Sistematizando o direito natural que protege a vida. Professor, isso então o direito natural não era escrito, o humano sim. Isso, para São Tomás de Aquino. Para São Tomás de Aquino, exatamente isso. O direito humano, então, seria uma sistematização para facilitar a aplicação de um direito natural. Muito bom. Agora, essas aulas, elas são um pouco história, um pouco sociologia, né? Até porque tem que conhecer um pouco da história também. Né? Eu falava à noite para a turma da noite que é quase uma obrigação do profissional do direito ter uma cultura elevada, né, em termos de conhecimento. Tá? Para depois, amanhã ou depois, você poder entender a situação de um cliente, de um jurisdicionado, alguém que vai chegar até você, não é? Para que a gente consiga desenvolver mais a nossa empatia. Tá? Então, veja, nesse caminhar evolutivo, na história humana, então nós já saímos lá da antiguidade, estávamos agora na Idade Média, e o próximo passo é o renascimento cultural e o iluminismo, tá? Que é a saída da Idade das Trevas, não é? E a entrada na modernidade. Pessoal, como o ser humano vai se desenvolvendo e ele vai se desencantando, não é isso? Ele vai cada vez mais questionando os mitos e aquilo que é fantástico, aquilo que é sobrenatural. Chega um momento em que a humanidade desperta a razão, tá? Uma razão científica, uma razão questionadora, que é aquilo que vocês estudaram, tenho certeza, a gente ouviu falar disso, de um movimento intelectual na Europa chamado de
iluminismo. Alguns chamam de iluminura. O iluminismo. Veja, vai complementando o teu material, que muita coisa que eu estou falando não está aí, hein? Por favor, pra você não perder nada. Então, ó, no iluminismo, turma, é aquele momento de acender das luzes mesmo, né? Quais luzes? As luzes da razão, as luzes do ser humano passar a olhar para si, em primeiro lugar, antes de olhar para a divindade. Então, o direito, ele se desloca. Ele tem um deslocamento quando se fala da origem dele. Qual deslocamento é esse? Ele tira a divindade do centro, da produção jurídica, por assim dizer, e coloca o homem. E não só no direito, né? Na literatura, nas artes em geral, na ciência, né? Porque até então, como era possível questionar o que a igreja dizia? A igreja com I maiúsculo, né? A religião. Lembrem que essa mesma igreja promoveu o movimento inquisitório, onde, por exemplo, se uma mulher... e fica aí, né? Como que ser mulher é difícil, e não é de hoje, né? As nossas guerreiras aí. Uma mulher que, por exemplo, nascesse com os cabelos avermelhados, poderia ser considerada uma bruxa. E a partir daí, o destino dela seria a fogueira. Né? Isso mostra como que a nossa espécie já foi ignorante, né? Em termos de acreditar no sobrenatural de uma maneira cega. Tá? Por exemplo, eu adoro esses fatos históricos, porque se a gente não lembrar do que foi, como é que a gente vai pensar no que vai ser? Mas nesse movimento de inquisição, nessa paranoia que tomou o mundo à época, os gatos pretos, não é? Eram mortos também, né? Eles eram assassinados, porque geralmente o gato preto era a companhia da bruxa, né? E de tanto matar gato, na Europa, os ratos se proliferaram tanto que aconteceu a peste negra, né? Que matou mais de 50 milhões de pessoas. Então, veja, não existe uma consequência sem causa. E nesse momento da história, a ignorância era muito grande. Claro que foi importante, porque, não é? E isso... Não, mas hoje em dia, né, tem um movimento que acho que é um pouco mais light, né, Clara? Você está falando da Wicca. Ah, gata preta. Então, você vê, tem resquício ainda, né? Tem resquício. Bom, enfim, né? É só a gente olhar para o atual momento, né? Como que tem gente batendo na ciência aí. É algo que você fica, né, pensativo. Mas então, acenderam-se essas luzes, o ser humano passou a pensar: mas o gato preto é tão bonitinho, né? Gato, em geral, é um bichinho tão carinhoso, né? Pouco importa a cor dele, né? O negócio de dar azar. E só assim, Pablo, só já que a gente tocou nesse assunto, só para quebrar o gelo, as estatísticas dizem, cara, olha que maluco isso, como que a mente comanda mesmo o universo, né? Que às sextas-feiras 13, o número de acidentes automobilísticos é muito maior do que em dias comuns. Porque muita gente já sai de casa propensa a saber ou imaginar que vai ser um dia de azar. Olha que é algo a ser estudado, efetivamente, né? É algo a ser estudado. Que, em certa medida, tem muito a ver com aquilo que o professor Thiago falou na quarta-feira. Claro que ele fez de uma forma um pouco mais cômica, até porque você não pode dar uma palestra motivacional assim, né? Olha, você precisa acreditar em você. Ele fez, claro, o espetáculo que é natural, mas eu acho que a essência da mensagem é essa. Você precisa acreditar em você antes de mais nada, né? Aí, ó, sexta-feira 13, tá vendo? Talvez seja melhor fazer um resguardo na sexta-feira 13.
né? Ou não acreditar em nada disso e tocar a vida normalmente, que eu acho que seria o mais racional, né? Aí, ó. É melhor. O seguro morreu de velho, né, Lívia? Pô, muito bom, muito bom. Turma, vai lá. Ah, legal. Boa pergunta, Giovanni. É que, assim, o iluminismo, eles dizem que foi no campo intelectual e científico. E o renascimento foi no campo das artes. Então, eles são concomitantes, mas os nomes são diferentes porque as áreas que foram abrangidas são diversas, tá? Por exemplo, no campo da pintura, aquelas pinturas sacras com os personagens carregados de roupas, não mostrava nada. No Renascimento, você vai ver, por exemplo, pinturas de Jesus Cristo usando só uma faixinha, não é? Sobre as partes pudentas, de forma que o culto ao corpo passou a ser maior, a ideia de que o ser humano tem que ser o centro das atenções, né? Óbvio que não se despreza a divindade, nós chegamos até aqui por conta da religião. Não fosse isso, talvez a gente já tivesse uns devorado aos outros no passado. Mas deslocou-se, então, o raciocínio de Deus para o homem. E a partir daí, no campo jurídico, passou-se a se pensar que o homem é a razão de ser do direito, né? É a razão de ser do direito. E aí nós começamos já no século XVII com obras importantes. Tá aí no material, acompanha lá. Por exemplo, o Hugo Grossio, né? Ele escreveu essa obra De Iure Belli Pax, que na verdade quer dizer do direito da guerra e da paz, né? O Grossio é importante para o direito internacional também, né? Que vocês terão aula aí no final do curso. Depois nós viemos com aqueles célebres pensadores que eu tenho certeza que todos nós já ouvimos em algum momento da vida. Thomas Hobbes, na Inglaterra. Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, obra famosa, importante. John Locke, também na Inglaterra. O Pufendorf, né? Tenho certeza que não é assim que se fala, mas vou falar como se escreve. Na Alemanha, Tomásios, Montesquieu, na França, com essa obra maravilhosa e importantíssima, O Espírito das Leis. E, ao final, a cereja, que é o Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social. Esse conjunto de obras, turma, essa produção intelectual, deu origem àquilo que é chamado de escola contratualista, segundo a qual o direito é fruto de um contrato social. Um contrato social entre a sociedade e o Estado. Né? Você tem que lembrar que aqui, a Europa, alguns países já tinham passado pelo processo de unificação, outros estavam passando por esse processo. Acho que os três mais importantes são a unificação da Alemanha, da Itália e da França, não é? E o surgimento do Estado Nacional, toda essa questão. Então, turma, o movimento ou pensamento contratualista, ele explica o seguinte: olha, o ser humano, se não houver regras para conduzi-lo, ele destrói a si próprio e aos outros. A famosa frase do Thomas Hobbes, ou do John Locke, perdão. O homem é o lobo do homem. Hominis lupus hominis, né? O homem, ele tende a ser destrutivo. O Locke e o Hobbes, eles têm uma visão de que o homem é mau por natureza. E precisa de regras para frear essa maldade. Ao ponto que o Rousseau, no outro extremo, ele diz que o homem é bom por natureza. Eu não sei vocês, eu prefiro a teoria do Rousseau, porque senão
que esperança você tem para levantar da cama, né? Mas existem essas duas teses. Uma que o homem é mau por natureza e outra que o homem é bom por natureza. O que os dois concordam é que nós criamos um pacto com o Estado. O que é isso? Não é? Vocês já ouviram falar? É basicamente o seguinte, turma. Primeiro, é um pacto fictício, né? Quando você nasce no planeta Terra, lá na maternidade, o médico não vem e fala, ó, você nasceu, agora você põe aqui a sua digital, você está assinando um contrato com a sociedade. Óbvio que isso não acontece. Pois não, Paulo? Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, que esses atores diziam, nós, ficticiamente, figuradamente, metaforicamente, quando passamos a viver em uma sociedade minimamente organizada, nós assinamos um contrato entre nós e entre o Estado, dizendo o seguinte, para resumir demais, assim, para quem possa caminhar com a matéria. Se não houver uma força externa representada pelo Estado e regulada pelo direito, o homem viveria um ambiente de vingança privada. Vingança. De forma que se alguém faz mal para mim, ou para minha família, eu e o meu clã, ou o meu grupo, ou a minha família, vamos até lá e arrebentamos quem fez mal para nós. Então veja, essa ideia de um contrato social é para evitar que aconteça esse sistema de vingança. Não é de vingança privada. No sentido de que alguém se sinta violado, vai lá e agride o violador. E o violador, a agressão, e aí o mundo, a sociedade acabaria. Tá? Veja esse gol, por favor. A gravação. Travou para todos? Não. Não tem problema. Eu repito tudo desde o começo, se precisar. Mas eu só preciso saber se agora estamos juntos de novo. Estão me ouvindo? Não? Ainda não? Agora sim? Maravilha. Então vamos lá. Ó. O contratualismo, ele significa para evitar que a sociedade viva em constante conflito, em constante agressão, em constante vingança. Tá? Nesse aspecto, os contratualistas, especialmente o Rousseau, ele enxerga o seguinte, que nós, sociedade, entregamos para o Estado o direito de nos vingarmos. E nós dizemos assim, claro que metaforicamente, Estado, a partir de agora, é claro que isso é um movimento, né, imperceptível, vagaroso, mas chegou esse momento que nós dissemos, Estado, a partir de agora, quando eu sofrer uma agressão, eu me comprometo a não agredir diretamente o meu agressor. Mas eu vou procurar você, Estado organizado, para resolver esse problema. Então, hoje, quando alguém deve um dinheiro para você e não paga, você não vai até a casa da pessoa, enfia o pé na porta, entra na casa e, bom, você me deve 5 mil, tem aqui uma TV de tantas polegadas, um aparelho de som, ó, soma tudo isso aqui, dá 5 mil, coloca o porta-malas do carro e vai embora. Isso não existe. Isso é crime, na verdade, hoje em dia. O que você faz? Você vai até o Estado, por intermédio do direito, com um processo, não é? E diz, olha, ele me deve, não pagou, eu quero que você, Estado, obrigue o sujeito a pagar. Então, veja, não é muito mais civilizado? Muito menos sangrento? Óbvio, e ainda bem.
Então, o contratualismo, ele tem essa natureza de impedir que os conflitos privados se perpetuem. Porque pode acontecer o que nesse exemplo da dívida? Pode acontecer do juiz olhar as provas que você levou e dizer não, ele não te deve mais. Por exemplo, prescreveu a dívida. Você não cobrou no tempo adequado. E aí eu sou credor, mas não posso exercer o meu crédito mais. E também não posso ir lá buscar os bens que eu acho que me pagam. Ou se o juiz fala, realmente, credor, você tem razão, o devedor não pagou. Eu vou obrigá-lo a pagar. E o devedor não vai poder, por exemplo, agora ir na porta da casa do juiz, né? E querer dar uma sova ou matar o juiz porque o juiz está obrigando ele a pagar uma dívida. Existe um sistema. E veja, é um sistema que está fora de nós, mas ao mesmo tempo exerce uma força sobre cada um de nós. É aquilo que o Durkheim chama de fato social, né? Nós vamos ver no próximo encontro. O direito é um fato social a partir dessa racionalidade, desse contratualismo. Porque quando nós nascemos no mundo, o direito já está lá atuando. E mesmo que eu discorde desse direito e queira afrontá-lo, o Estado vai colocar de volta na linha. Seja com uma prisão, com uma multa, com alguma forma de me coagir, né? Não é bem essa palavra, mas vou deixar, coagir a seguir as normas jurídicas. Tá? Então, veja, no racionalismo, no contratualismo, nós temos uma visão de direito, claro, que ainda está se desenvolvendo na época, né? Século XVII, XVIII para cá, mas no seguinte sentido, os racionalistas enxergavam duas categorias de direito. Duas. Essa aula vai até 9h50, né? Duas categorias de direito. Uma do direito natural e outra de um direito positivo. Olha a importância, não é? Da introdução da aula passada. Mas veja, o direito natural aqui não é o mesmo dos gregos e romanos. É um outro direito natural. Em que sentido? No mesmo sentido que é eterno, é imutável e é universal. Mas a origem dessa ideia, a origem dessa ética, não é mais divina. Porque lembra, a conversa sobre Deus aqui, ela foi colocada um pouco de banda, um pouco de lado. A conversa é sobre o homem hoje, no racionalismo. Então, os racionalistas diziam o seguinte, olha, essa ideia de um direito justo, que protege aqueles valores mais importantes para a dignidade humana, isso não vem de Deus. Isso vem da própria razão do ser humano. Da razão. Ora, todos nós temos minimamente um conceito do que é certo e do que é justo. Não precisa um Deus dizer isso para nós, não. Nós já nascemos com esses conceitos. Tá? E se você tomar por base alguns experimentos científicos feitos com primatas, você vai entender, em certa medida, o que essa escola racionalista quer dizer. Rapidamente, foi feito experimento com 2 macaquinhos prego. Acho que era 2 macaquinhos prego. Foi feito com vários tipos de primatas, várias espécies. Os 2 macaquinhos na jaula, cada um na sua jaula, uma abertura e uma sineta, um sininho. Quando eles tocavam o sino, eles ganhavam uma fatia de pepino. Comia e ficava feliz. Tocava de novo, outra fatia, e assim sucessivamente. Até a hora que o estudioso, o cientista,
O macaquinho da direita tocou o sino, ganhou um pepino. O macaquinho da esquerda tocou o sino e ganhou uma uva. O macaquinho da direita, ele já ficou cabreiro. Não gostou, mas tudo bem. Vamos para a próxima rodada. Tocaram o sino de novo. Novamente, o macaquinho da direita ganhou o pepino e o da esquerda ganhou a uva. Sabe o que o macaquinho da direita fez? Jogou o pepino de volta no pesquisador e começou a chacoalhar a gaiolinha dele. Veja, quer exemplo mais claro de noção de justiça? Não é? Nós até tenhamos algumas, pode ser que nós temos dificuldade de dizer o que é justo. Se eu concordo. Isso é uma pergunta que nos acompanha desde que nós descemos das árvores. Mas é muito fácil conceituar o que é injusto. Acredito que todos nós conheçamos esse sentimento de injustiça em algum momento da vida. Ele é amargo, não é? Ele é amargo, não é nada saboroso. Então veja, quando o racionalista, lá na época do iluminismo, fala que o direito natural está no homem por uma questão de simples nascimento, desprezando aquele sopro divino, em certa medida não está errado. Não é? Porque esse sentimento nos acompanha desde sempre. Desde o nascimento até a nossa morte. Quem tem irmão, né, certamente já saboreou esse sentimento de injustiça. Tá? Acho mais comum. Não tem nada contra irmão, não. Mas é mais comum, por exemplo, na infância, né? Um irmão recebe um mimo que você talvez não receba, e isso pode te causar um sentimento de injustiça, de terrível, né? Tá? Agora, imagina aquelas pessoas que aconteceu, acho que nos Estados Unidos, um caso aqui no Brasil recentemente também, casos recentes, né? Um sujeito que deu 25 anos de cadeia. Professor, tá travando tudo. Porque descobriu que ele era inocente. Ouvem agora, turma? Sim. Beleza. É uma sensação estranha, porque eles dizem que, às vezes, quando você fala e ninguém está ouvindo, você pode ter morrido e não percebeu, né? Mas se vocês estão me ouvindo, eu já fico feliz. Estou aqui ainda, nesse plano. Bom, então, dito isso do direito natural, a outra vertente do direito dentro do racionalismo, então, lembra que eu falei que são duas vertentes. Uma o direito natural e a outra o direito positivo. Pessoal, no direito positivo, ele é bem parecido com aquele do Tomás de Aquino, no sentido de que o direito positivo aqui é uma criação humana, mas deve estar alinhado com o direito natural.
Então, se eu tenho no direito natural uma norma não escrita, né, que está na mente das pessoas, no senso de justiça, eu tenho o senso de justiça que diz assim: é errado roubar de alguém. O direito positivo tem por obrigação criminalizar o roubo e impor uma pena. Eu tenho no direito natural um conceito de que eu tenho que pagar as minhas dívidas. Então, o direito positivo tem que criar mecanismos para que o credor possa cobrar essa dívida sem ter que matar ou tirar uma tira de couro das costas do devedor. Então, veja, o direito positivo ainda é aqui uma ideia de sistematização e detalhamento do direito natural. Certo? Veja lá, está no material, ó. O direito positivo deve respeitar os princípios fundamentais do direito natural. Porque aqui ainda existia uma ideia de que o direito natural é superior ao direito positivo. Existe uma hierarquia. Direito natural acima do direito positivo. Porque se o direito positivo não obedece ao direito natural, esse direito positivo passa a ser ilegítimo, passa a ser injusto. E nós não podemos admitir, nessa época, e nunca, né, mas focando nesse momento, nós não podemos admitir um ordenamento jurídico que seja injusto. Primeiro, que faltaria lógica. Mas lógica comparado ao quê? Ao direito natural. Né? Então, nós estamos aí num momento no qual nós ainda entendemos a presença do direito natural, e, na verdade, até hoje se encontra doutrinadores justnaturalistas, né? Mas nós estamos num momento no qual nós temos o direito natural como fundamento para o direito positivo. Turma, essa ideia... eu sempre fico um pouco balançado assim com essa ideia do direito natural, sabe? Porque me parece que alguns crimes, usando o direito penal que a galera gosta no começo, né? E é muito fácil de enxergar. Alguns crimes, eles sempre foram crimes e eles sempre vão ser crimes. Não é? O homicídio, o roubo, o furto, o estupro, né? Pelo menos na nossa sociedade ocidental, né? Então, veja, isso é aquilo que alguns criminalistas, ou melhor dizendo, criminólogos, estudiosos da criminologia, nessa mesma época, inclusive, diziam, chamavam de crimes naturais. Crimes naturais. Sempre foi e sempre será crime. Mas olha o paradoxo. Quando você para pensar na pena de morte praticada, por exemplo, nos Estados Unidos, seria um direito positivo contra o direito natural. Concorda? Né? E é uma execução institucionalizada. É o Estado que aplica essa vingança, mas de uma maneira tão drástica que tira a vida da pessoa. É claro que a gente poderia entrar num debate, é bom ou é ruim, isso inibe o crime ou não, o que um criminoso tem a perder, não é verdade? Mas eu acho que talvez num outro momento, talvez num seminário, nós possamos conversar sobre isso, não é? Quer ver outro aspecto que leva a debates acalorados? Porque você pode olhar para mim e falar, então, né, professor, não pode matar, mas o direito penal brasileiro permite o aborto. Veja, aí você começa a misturar bioética também, né, que é um outro campo do direito que é desafiador.
porque a bioética é um terreno muito instável, né? Você não tem muitas respostas certas, para assim dizer. Né? Porque eu posso virar para você e falar, não, mas o aborto é certo. E você condena a pena de morte? Né? Pois não, Laertes. Professor, podemos dizer, então, que esses crimes são naturais, né? Então, esses comportamentos já são, desde lá, estão se repetindo, desde o tempo lá dos faraós, das coisas, então se repete continuamente e até hoje não mudou nada, né? Eu acho que enquanto o homem for homem, enquanto a espécie, eu falo homem e espécie, né? Enquanto a espécie for espécie, a gente ainda vai se matar, vai se roubar. Não é ser robesiano e achar que nós somos maus por natureza. Mas, gente, eu não sei se algum de vocês já tem experiência forense, manuseando processos. Eu sempre trabalhei com promotoria de justiça, o grosso da minha carreira profissional. Advoguei por pouco tempo, mas na área civil mais. Mas no Ministério Público, lá na promotoria, você vê uma pessoa matar a outra por meio corote de pinga e 2 cigarros do Paraguai. Entendeu? O sujeito pegou um galho de árvore dessa grossura, enorme, deu 2 na nuca do cara. Porque eles estavam brigando para ver quem ia matar o corote de pinga. Entendeu? Isso é muito banal, né? Isso é nada, tá? Como você bem pontuou, Laerte, são comportamentos que acho que são, infelizmente, típicos da natureza humana, e não só humana. No reino animal você também vê, né? Os bichos se matando por território, pela fêmea, ou enfim, por razões outras, né? Então, Heloísa, é feia a coisa, né? É feia a coisa. Tem coisas que você fica pensando assim, para quem acredita em Deus e no diabo, você fala, é o capeta, não é possível, né? Porque são fatos assim, você ficar de boca aberta, tá? Mas vamos que vamos. Eu não vou também ficar entrando no penal, né? Porque depois acho que é o Aranão que vai lecionar, ele tá lecionando, né? Ele traz os casinhos também. Mas depois, sabe o que é o pior, na minha opinião? Que depois de um tempo isso naturaliza. Você vê um caso desse, você já não fica mais de queixo caído, não enche teu olho de lágrima. Matou e tal, tudo bem. Os caras ali numa discussão de bar, mas sempre não. Muitos casos tem boteco e cachaça envolvido. Também numa discussão de bar, o cara foi lá, sacou o 38 no porta-luva do carro, os caras se embolaram no chão brigando, o cara que não era dono da arma tomou a arma do outro e deu-lhe um tiro na cabeça, assim, pá! O cara caiu ali e acabou a vida de uma pessoa, entendeu? Travou? Mas travou, eu tava só contando o caso, então não foi muito importante. Hora que voltar, você me avisa que eu quero falar com vocês agora para a gente arrematar da escola histórica. Podemos começar? Estamos juntos? Somebody? Anybody? Então beleza. Valeu. Pessoal, a escola histórica é um plus que eu trouxe para vocês. A escola histórica, ela vai colocar um fim em todo esse debate, se veio de Deus, se o direito vem do homem, se ele é sobrenatural, se não é, se é um produto da razão. A escola histórica, ela é de origem alemã. Veja, final do século XVIII e começo do século XIX. Já não está tão longe mais. Na Alemanha, um dos principais pensadores da escola histórica eu coloquei aí em português, né? Mas certamente não é assim que se escreve lá. É o Frederico Charles de Savigny. Pessoal, guardem esse nome. Savigny. Ele é um estudioso que até hoje nós visitamos o pensamento dele. Importantíssimo, importantíssimo. Para todas as áreas.
né? O sujeito é gênio, escreve sobre tudo dentro do direito. Por exemplo, nós temos aqui na nossa escola brasileira, portuguesa, o Pontes de Miranda, que também é lenda. O cara consegue escrever sobre todas as áreas do direito com propriedade. Agora há pouco, hoje eu acordei 6h30 da manhã, estava estudando direito civil até a hora da nossa aula. E eu estava estudando pessoa jurídica, e você tem que estudar o Savigny, porque ele tem um pensamento importante sobre o tema. Então, veja, alguns nomes vão virar amigos nossos, né? Você já nem chama mais pelo título ou com uma formalidade. Você já chama Savigny mesmo, dá a impressão que a gente toma chopp junto, porque ele acaba sendo amigo nosso no final das contas. O que o Savigny dizia? Ele dizia o seguinte, para a gente conseguir chegar até o fim desse encontro sem faltar nada. Olha, o direito nada mais é do que um produto da evolução histórica da sociedade. Então, repito, o direito é o produto. O direito é o produto da evolução histórica da sociedade. No sentido de que, veja, ele faz uma comparação muito bacana. A linguagem, a forma de comunicação falada e escrita de um povo, não foi porque Deus estalou o dedo, e aquela linguagem chegou até o povo. Não é também porque a mente iluminou-se em 30 anos e a linguagem passou a existir, não. Isso é um processo que vem, desde a escrita cuneiforme, lembra? Naquelas tábuas de barro, que depois se perderam em incêndios, mas algumas foram salvas, quando os sumérios passaram a usar sinais gráficos para permitir o comércio. Porque o sujeito que tinha muitas cabras, muitas cabeças de gado e riquezas outras, ele não lembrava de tudo na cabeça. Então ele ia escrevendo. Isso demorou quantos milhares de anos, turma, para chegar ao que nós temos hoje no mundo? E o Savigny diz, com o direito é a mesma coisa. O direito é tão necessário quanto a linguagem. Portanto, ainda que de forma inconsciente, ele vai fazendo parte do espírito coletivo. O que esse espírito coletivo tem? Tem linguagem, tem o direito, tem a religião, tem as danças, as festas, a cultura em geral. Portanto, o direito é um produto cultural. Isso é de uma grandeza para a época que ele, se fosse hoje, diria que ele lacrou a conversa, não é? Ele colocou, não que ele colocou fim, porque o debate continua, mas ele colocou um tijolo importantíssimo, não é? Na compreensão do fenômeno jurídico. Então, veja, claro que existem esses valores do que é justo e injusto, sim, mas não veio de Deus. Isso veio de uma construção. Por quê? Pode ter havido um momento na história antiquíssima da nossa espécie, onde era normal e até aceitável que um ser humano matasse o outro para tomar o poder. Nas tribos, por exemplo. Né? Tem lá o rei e chega uma pessoa que é o desafiante. Né? A gente vê isso em filmes, não é? Inclusive filmes futuristas que estão retratando o passado, né? Daí o desafiante vai lá e ganha a luta contra o rei. E ele passa a ser o monarca. Game of Thrones está aí, não é? Ajuda a compreender um pouco, embora seja um universo fantasioso, mas ajuda a mostrar, por exemplo, torneios ou combates que só acabavam com a morte, a ideia dos gladiadores na Roma Antiga, enfim. Né? Mas esse pensamento foi se refinando.
essa sociedade foi se tornando cada vez mais científica e civilizada, por assim dizer. Até o momento em que nós chegamos e dizemos, não, um ser humano matar o outro é errado e merece punição. Em alguns lugares ainda pune-se com a morte, mas a imensa maioria dos países pune com prisão. No caso brasileiro, por exemplo, com tempo máximo, né, de prisão previsto em lei, de até 40 anos, mas não é isso, né? Depois vocês vão aprender a interpretar. Em alguns outros países eu tenho prisão perpétua, e assim a coisa vai, né? Então, veja, nós podemos dizer, turma, para encaminhar para o final do nosso encontro, que o direito ele não é um presente, ele não é um dado. Não é um dado divino e não é um dado exclusivamente racional, mas é um dado, ou melhor, é um construído histórico, não é? Propaganda da farmácia. Nesse aspecto, você, quando pensa, por exemplo, nos direitos fundamentais, aqueles direitos que são o núcleo do que é mais importante para o homem em sociedade, para o ser humano, e direitos específicos para as mulheres também vêm sido desenvolvidos, isso é muito importante, você percebe que, embora eles estejam aqui agora, amanhã eles podem não estar mais. Justamente porque eles são uma construção. E eu gosto da figura de um prédio, de uma casa, um prédio dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que vem sendo construído desde o século XIII, buscando direitos, buscando e consolidando, pá. Aí chega 1936 na Alemanha, Hitler chega ao poder, e tudo aquilo que tinha sido construído, ele simplesmente joga no chão. Quando ele trata seres humanos de forma diferente, na verdade, algumas pessoas ele nem considerava pessoas, homens, humanos, tacava na fogueira, né? Depois do regime nazista, voltou-se a construir o prédio, agora mais bonito ainda, com mais direitos, mais colorido. Aí você vê, por exemplo, uma ditadura na do Erdogan, isso, Turquia, enfim, que também pega esse direito e joga no chão. O que é preciso entender, turma, é que isso é uma construção histórica que pode a qualquer momento ser demolido. Por isso a importância de nós, do direito, estarmos sempre atentos a possíveis tentativas de destruição de direitos. Tá? A sociedade não pode assistir passiva direitos que são fruto de longa luta, árdua luta, serem jogados pela janela como se nada fossem. Tá? Importante nós estarmos alerta. Então, turma, ao invés de, para arrematar, o Savigny dizia o seguinte: ao invés de haver um direito geral, universal, igual para todos os povos, não. Cada povo tem o seu direito e a sua ideia de direito. Cada povo e em cada momento histórico. Portanto, o direito de um povo X não necessariamente será o do direito do povo Y. E nem mesmo daquele povo X há um século atrás, por exemplo. Tá? O direito ele é constante evolução, o direito é dinâmico, é a ciência mais próxima da sociedade, em termos de regulação. Portanto, ele tende a ser dinâmico, ele não pode ser imutável. Um direito imutável seria os mortos regulando a vida dos vivos. Isso não pode acontecer. Os vivos têm que cuidar da própria vida. Por isso que o direito é dinâmico. E no caso brasileiro, como falamos no último encontro, né, que são traços culturais, por isso que a nossa Constituição ainda não tem 50 anos de vida e já tem mais de 100 emendas. Ao passo que a Constituição norte-americana tem mais de 200 anos de vida
e acho que não chegou na 30ª emenda ainda. Acho que está longe até da 30ª emenda. Tá? Então, veja, são traços culturais de povos e lugares e tempos diferentes. Turma, tudo ok com isso? Alguma dúvida? Estão aí? Ó, se não houver dúvidas, então, eu vou rumar para a nossa chamada e, a partir daí, fazer o encerramento do encontro, né? Agradecer a presença de vocês. O material 2 ficou com delay, né? Porque o material 2 nós vamos ver na aula 3, mas não tem problema. Fiquem tranquilos que a gente vai tocando. Tá tudo disponibilizado lá. Com relação ao acesso à biblioteca virtual, eu peço que continuem me avisando quando não está dando certo, ou procurem de vocês mesmos o departamento de informática, ou me avisa, eu falo para o coordenador, enfim, a gente vai dando um jeito, tá? É porque é uma recomendação muito forte no sentido de usar essa biblioteca, tá? A faculdade paga a grana relativamente alta pelos direitos de usar essa biblioteca, e a gente precisa aproveitar, né? Vamos lá? Chamadinha, então. Bianca, coloque seu presente aí no chat, por favor. Bianca, tá aí? Camila Ribeiro. Camila Navarro. Clara Fraga. Presente. Edson Mariano. A Bianca tá aí? Edson, não? Heloísa. Presente. Felipe. Gabriele Ramos. Presente. Giovanni. Presente. Tá aí. Júlia. Presente. Presente. Fernando. Melchior. João Fernando, na verdade. Joyce. Presente. Belê. Camila. Carla. Presente. Laertes. Presente. Presente. Laís. Beleza. Leonardo Justo. Luiz Gustavo Toneto. Presente. Maria Eduarda da Silva. Professor, pulou outro Luiz Gustavo. Pulei, beleza. Show, tá com presença já. Maria Eduarda. Maria Vitória. Maria Eduarda, não. Natália Melo. Natália Zupa. Pablo. Stephanie. Presente. Presente. Tauane. Thaisa. Vinícius. Presente. Rafaela. A Lívia não está aqui na lista, eu vou incluir aqui. É que a lista que eu peguei está desatualizada. Pessoal, muito obrigado. Desejo aí um bom fim de semana para vocês. Pretendo colocar o vídeo quanto antes. Bianca Leite dos Santos. Está aqui já. A presença. Seja bem-vinda, Bianca. Então, desejo para vocês bom fim de semana. Pois não, Thaisa? Estou prestando atenção. O professor começou a aula falando que ia voltar nos slides da aula passada. A aula passada ele parou nesses Camila. slides. E hoje ele ia continuar, os outros estão assim. Tá com presença aqui, Thaisa. Marcolino. Beleza.
Valeu, galera! Muito obrigado a todos, a todas pela presença. Bom fim de semana. Já lanço o material do vídeo hoje. E vamos que vamos. Fiquem com Deus. E até nosso próximo encontro. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Fiquem à vontade. Eu já interrompi a gravação. Fiquem à vontade para deixar a sala, tá? Tomar uma água aí, vocês têm aula daqui a pouco, né?